Bellator contra Rising lá no Japão, esse crossover de eventos. Raramente acontece, mas tivemos aí no último dia de 2022. E vai ver o Tanuri, a gente viu, né? O Bellator ganhando as 5 lutas que tiveram lá entre Bellator e Rising. E o Scott Cole, que estava lá no Japão, viu lá seus pupilos fazendo a festa contra os japoneses. E agora tá confiante também que se fosse contra o UFC, também a história parece que seria a mesma, hein? E o Scott Coker falou sobre isso lá na coletiva de imprensa, mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Sempre disse que meu desejo era fazer 5-0 e estou feliz que os meus lutadores venceram. Para mim, foi muito competitivo. Para meus lutadores virem aqui no Japão competir com um aparato diferente, regras, ambiente diferente, fuso horário diferente, eu estou muito orgulhoso. Não é uma coisa fácil. Esses caras chegaram aqui 10 dias antes do Natal e falaram: vamos desistir do nosso Natal, vamos para o Japão mais cedo. E treinaram aqui nesses últimos dias. Eles fizeram isso corretamente. Eu falei para os meus lutadores não subestimarem os do Rising, porque esses caras também são muito bons. Eles levaram isso a sério e fizeram o que tinham que fazer. Quando você fala sobre os lutadores do Bellator, eu não estou dizendo isso porque é a empresa que eu comando, mas nos últimos 6, 7 anos, esse é o melhor plantel que já tivemos na história da empresa. Nos meio pesados, temos os melhores do mundo. Nos médios, temos os melhores. Johnny Eblen, esse cara venceu o Gegard Mousasi. Se você procurar em todas as categorias, não temos apenas lutadores que podem competir com o Rising, mas temos 3 ou 4 lutadores em cada categoria que podem competir contra qualquer lutador do planeta, principalmente do UFC. Temos uma base de lutadores muito forte agora. E, Léo, esse é um papo que o Scott Coker sempre fala, os lutadores do Bellator sempre afirmam que eles fariam bonito contra a galera do UFC. Mas eu tenho que botar um pouquinho de água nesse chope. Porque uma coisa, Léo, é você fazer 5-0 no Rising, que, com todo respeito, era lógica. Era lógico. Óbvio que a gente teve algumas lutas competitivas, como foi o caso do AJ McKee contra o Roberto Satoshi. Foi até polêmica essa luta, mas foi 5-0. E você ter um Bellator contra o UFC, aí eu acho que essa dominância não seria vista, não. E pelo contrário, se tivesse dominância, poderia ser do próprio UFC. Agora, que de fato o Bellator sempre tem lutadores que você pensando daria para fazer bonito no UFC, concordo. Sempre tem, de ano em ano. Mas eu acho que o Scott Coker se empolgou, cara. Porque eu já vi um plantel do Bellator no passado melhor que esse atual. Eu estou achando até esse plantel atual do Bellator um tanto quanto desleixado por parte da organização. Esse Johnny Eblen é um dos melhores lutadores de fato que o Bellator possui. Eu gosto dele, apesar de ele ser uma promessa. Mas eu acho que são poucos os que fariam bonito contra o UFC. Eu ainda mantenho essa posição. E se você for ver o plantel do Bellator de anos atrás, ali, quantos caras tops tinham ali dentro da organização que fariam bonito, enfim, contra o UFC. E, de fato, alguns deles fizeram. A gente lembra do Ed Alvarez, que chegou até a ser campeão do UFC. Sim. Hoje fala do Michael Chandler. A gente teve outros também que foram para o UFC e foram uma decepção. Né? A gente teve o Hector Lombardi, por exemplo, um deles ali que decepcionou bastante. Então, chegar e dizer quem que faria a frente ali, que faria a frente com o UFC hoje, é bem complicado. Eu concordo também que, comparando uma geração outra do Bellator agora, da geração passada talvez tivesse lutadores aí mais robustos para poder enfrentar caras do UFC, mas, sinceramente, é um tipo de conversa que não vai levar a lugar nenhum o Scott Coker vir com essa história, porque o Dana White não vai cair nessa história de novo. A gente já viu outros lutadores tentando forçar a barra, o próprio Pitbull, o Patrício Pitbull também dizendo que queria enfrentar, né, o campeão do peso pena, a Chris Boy, depois que foi pro Bellator, ficou nessa história também de ficar desafiando a Amanda de novo. Então vai surgir sempre esse papo do lado do Bellator, e não do UFC. Dan White já aprendeu a lição. A gente tem que lembrar que quando ele resolveu levar o Chuck Liddell lá no Pride e o Chuck Liddell perdeu, em termos mercadológicos e midiáticos aqui pro UFC, não compensa. O UFC é dono do mercado, né, quase por inteiro, lidera disparado ali o maior evento de MMA do mundo,
então não vai querer perder essa para poder dar o gostinho para o Scott Coker dizer ter os melhores lutadores. Mas se for comparar os lutadores de hoje, os campeões de hoje contra os campeões do UFC, os campeões do UFC, se tivesse uma luta entre eles, obviamente, entrariam com amplo favoritismo nas lutas todas que eles fossem fazer, tá? Se fosse 5, 10, 15 lutas num evento desse. E lembrando, quem são os campeões lineares do Bellator? Olha só essa lista. No peso mosca, Liz Carmouche. Peso galo, Sérgio Pettis. Peso pena, Chris Cyborg e Patrício Pitbull. Peso leve, Usman Nurmagomedov. Meio médio, Yaroslav Amosov. Peso médio, Johnny Eblen. Meio pesado, Vadim Nemkov. E o peso pesado, Ryan Bader. E aí, pessoal, vocês acham que essa galera daria para competir de igual para igual e até vencer os tops do UFC? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.